Bom, pessoal, nós estamos nesse 28 de outubro de 2017, um dia de sábado. Nós estamos encerrando o 9º Congresso Nacional da Confederação dos Vigilantes. Congresso riquíssimo, debate de alto nível, onde só se debateu como defender os trabalhadores. Nós temos delegados aqui do Iapoque ao Chuí, conforme nós estamos mostrando aqui agora nas imagens. Tem gente do Amapá, tem gente de Rondônia, Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aqui, né? Todo mundo pronto para fazer o enfrentamento necessário que nós vamos fazer, principalmente porque agora é dia 1º, ou melhor, dia 11, que é 11, né? Começa a valer aquela lei da reforma trabalhista, que é a lei do temeroso, que é uma desgraça para a classe trabalhadora. Poderão parcelar férias, tira a homologação do sindicato, leva para a empresa. Poderá de ano em ano o trabalhador obrigado a ir na empresa e abrir mão dos direitos dele para não botar na justiça. Boaventura, você, que nós elegemos novamente presidente dessa confederação, você tem um mandato para continuar defendendo esses trabalhadores. Qual é a mensagem que você manda para os vigilantes do Brasil nesse momento tão difícil do enfrentamento que nós teremos que fazer daqui para frente? Primeiro, agradecer a confiança de todos e de todas. Temos sindicatos aqui do Iapoque ao Chuí, a renovação desse mandato, mas é um mandato com compromisso. Compromisso de dizer não ao roubo de direitos e de conquistas. Essa reforma trabalhista é um roubo, portanto nós vamos combatê-la. É uma reforma que legaliza o calote. Você que já foi roubado por empresa de segurança, você agora vai ser roubado oficialmente. Nós vamos combater, nós vamos lutar por um piso nacional decente, nós vamos lutar contra qualquer tipo de retirada de conquista, contra qualquer tipo de medida que de fato possa desvalorizar e possa diminuir o respeito a essa categoria. Portanto, essa é a direção da Confederação. Esse congresso que nesse momento está se encerrando, está aqui reafirmando esse compromisso com você, colega vigilante, esse compromisso com você, trabalhador desse Brasil, esse compromisso com a dignidade das pessoas, esse compromisso realmente com o Brasil, para todos os brasileiros, com o Brasil de felicidade, com o Brasil de decência, com o Brasil de dignidade. É isso aí, essa é a decisão do Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Vigilantes. Mandar um recado aí para os patrões. Rapaz, não fica pressionando os sindicatos aí no interior para assinar acordo porcaria, porque não vai assinar, não. Não fica querendo fazer homologação na empresa, porque nós não vamos deixar, não. Não fica querendo levar o trabalhador para, cada ano, fazer acordo dentro da empresa, abrindo mão do direito dele, que nós não vamos permitir, não. Nós vamos para o confronto, nós vamos para a luta. Nome do vigilante é homem de ação. Se a gente enfrenta bandido, não é patrão picareta que a gente vai deixar de enfrentar. Portanto, a nossa confederação está preparada, está mobilizada e nenhum direito a menos para a classe trabalhadora dos vigilantes do Brasil. Viva os vigilantes do Brasil! Viva! Viva os vigilantes do Brasil! Viva! Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva! Está encerrado o nosso congresso, altamente produtivo, momento realmente maravilhoso, um momento fantástico. Vigilantes, na luta!